Salve, salve nação, vamos para as principais notícias do Flamengo atualizada. A mídia de todo o Brasil, né? Aliás, de todo mundo aí, tá exaltando aí a atuação do Flamengo e do Gabigol aí no jogo de ontem pela Copa do Brasil. Veja nesse vídeo, se inscreva, ative o sininho, deixa o like, vamos ver a reação da mídia aí com a equipe do Flamengo. E eu concordo com isso. Porque senão a gente entra sempre nesse papo, que é um clássico aqui no final de temporada, de dizer, mas o elenco não é tão bom assim, no fim estavam enganados. Cara, não tem discussão, o elenco do Flamengo é muito bom. Muito bom. E a prova do time que entrou em campo e que jogou bem hoje, e que mereceu a vitória do jeito que foi, no fim das contas, é mérito do treinador, que conseguiu fazer o que vários outros treinadores não conseguiram em momentos raros, né? Deste elenco que sempre foi forte, jogando bem ou jogando mal. Eu não gosto dessa avaliação de elenco baseada em tabela de campeonato, porque senão, cara, aí fica fácil. A gente dá, o elenco forte vai ser o elenco do primeiro do Botafogo, o resultadismo o segundo puro, é do Palmeiras, o terceiro é do Fortaleza. O melhor, não é, né? O melhor Então, exemplo é sempre aquela lista da mancha do isso Palmeiras. que eles mandariam embora, né? Que eles mandariam embora Isso. os caras que ganharam a Libertadores, né? Basicamente isso. Mas aí a gente fala que é um bom elenco. Naquela época, se vai na da mancha, ele não é. Então, quando é e quando não é. O grupo é bom pra caramba, o do Flamengo. E ele é tão bom que, nesses momentos, ele joga com o Michael, que chegou outro dia, pode contratar. Joga com o Gabigol, que é o Pedro titular. Chegou o Gonçalo Plata, agora, nessa janela. O Felipe Luiz. Colocou o Caraz no segundo tempo. Luiz ele é muito bom ao responder, porque o garoto Everton, no meio de campo, é um cara super disciplinado e, para mim, rendeu, joga. Se ele tem 18 ou se ele tem 38, tanto Fantástico. faz. Foi esse o papo. Aí não é um recado só para os garotos, é um recado para a galera também. Claro, claro. E é o cara que pode falar o que quiser pro Gabigol. A única dúvida é como o Gabigol vai entender. Porque se o Gabigol já sacou que o Felipe Luiz era companheiro dele, amigo dele, talvez, e hoje é o treinador, e com isso muda radicalmente, o Felipe Luiz mudou de função. Então, aquele amigo que você tinha como jogador, ele é um pouco diferente. Virou chefe. Hoje ele é seu chefe. E você não vai ser na amizade. Vai ser, hierarquicamente, ele está num posto muito acima que o seu. Se possível, Calçado. Mas possível. se o Gabigol... Ele falou sobre isso na coletiva de novo, ele reforçou isso. Então, Ele assim, tinha falado chamar ali, né, e mandar ver. E ali a discussão não foi assim tão tranquila, né? Depois ele faz o gol logo na sequência. Então, mas assim, até depois do gol, então vamos lá, assim, primeiro que era meio... E eu sempre acreditei que o Gabigol pudesse, aí por tudo, juntando tudo, a qualidade que o Gabigol tem, que eu acho que não tem muita discussão, o fato de que, de fato, ele vem jogando mais constantemente, portanto, também está em melhores condições do que estaria se ele fosse entrar em campo pela primeira vez, depois de muitas jornadas no banco de reservas. Tá ganhando confiança. A questão também, porque não tem jeito, acho que a confiança, ela é a confiança no Gabigol, não só do Gabigol, mas no Gabigol. Cara, a hora que esse cara entra em campo numa final, num jogo decisivo, todo mundo acredita que ele pode resolver. Porque tem sido assim, porque é assim. Então, tem todos esses aspectos. O que, evidentemente, não lhe dá o direito, ainda mais num caso como esse, é isso que você falou, né, William? Cara, você tá pegando um treinador que fez você renascer. Exatamente. Porque a verdade é essa. Ele não vinha tendo oportunidade. Então, de fato, surge, né? Aí é um pouco essa característica de muitos jogadores de futebol, não só no Brasil, acho que no mundo, de maneira geral, de caras muito grandes, mas aqui talvez isso seja maior, essa coisa de se colocar acima de tudo e de todos. E quando eu falo de tudo, eu estou falando acima do próprio clube. Quando eu falo de todos, eu estou falando acima do treinador. A gente teve um exemplo claríssimo para mim do Marcelo essa semana, né? Que alguém vai discutir a qualidade do Marcelo? Alguém vai discutir a carreira e a importância do Marcelo? Guardadas as proporções, o Marcelo muito maior do que o Gabigol, mas assim, o Gabigol também é gigante. No Flamengo ele é maior do que o Marcelo no Fluminense. Claro, sim, para os clubes, a carreira não dá pra comparar, óbvio. É isso, para os clubes, certamente. Mas é impressionante essa coisa também de acreditar que você está acima do bem e do mal, até mesmo com um cara que, no fim das contas... E o depois do gol, eu não sei como as pessoas encararam, até eu vi o Zé Elias falando sobre isso. Depois do gol, se vocês forem ver, eu não vou repetir aqui o que ele fala,
meio na brincadeira, aí o Zé até falou isso, ele falou no Sport Center, falou... Aí ele brinca com o Felipe Luiz, eu não sei se o Felipe gostou muito da brincadeira, porque se a gente até recuperar aí... Que a gente vai ter aí. Primeiro o lance da discussão, da cobrança, né? Em cima do Gabigol, ele Tá pedindo pro posicionamento. Gabriel puxar na ponta aqui, né? Aí a gente tem um lance inteiro aí. Usar o espaço pro lado E que você fazia fala. todo sentido, né? E o Exato. gestual, cara, assim, do Gabigol, essas coisas realmente é muito complicado, né? Acho que sim, razão em escalá-lo, ele é bom pra caramba, ele resolve os jogos, resolveu de novo, mas essa coisa comportamental, eu não consigo muito me conformar com isso. E a gente vai ver, na hora que ele comemora, vamos ver se a imagem vai... É que ele não tem em cima, né? Mas a gente vai ver ali, tem a sequência Ele do corre Aí pro vocês banco. vão ver o que ele fala pro Felipe Luiz, e eu não sei exatamente qual é a relação. Ó, o Gerson falou alguma coisa pra ele. O Gerson foi maravilhoso, Né? Cara, é maravilhoso o Gerson. Saiu o gol e o cara tá consertando Exatamente. outra coisa. Exatamente. Impressionante, né? O Gerson Ele foi tá muito noutra bem, coisa, cara. Tá ligado no Aliás, ele num conserta problema. com a bola, conserta sem a bola. A Esse cara postura tá do jogando. Gerson é exemplar, porque ele não esqueceu, entendeu? O Gerson foi lá, chamou a atenção do Gabigol, depois deu um abraço pra ficar tudo bem. Olha lá. Ó, mandou Ele fala, mas um tomate cru ali. E vamos lá, pô. E é isso aí. E o Felipe fala algo como apontando pra região do campo, ele tá pedindo pro Gabriel. Imagina que você já... Tá, mas você abre aqui. Exatamente. E ainda que o Felipe tenha ficado pé da vida, até mesmo com a comemoração, ele vai lá, ele faz... Você vê que ele vai na entrevista coletiva e tira de letra, não gera nenhuma crise, Sem polêmica. não gera nenhuma polêmica, porque também, cara, ele tá uma semana de definir o título, né? Então o Felipe é mais um ponto para o Felipe Luiz. Não quer dizer que é o melhor técnico do mundo, que vai fazer o Flamengo ganhar tudo em 2025, mas realmente... somada às características e à qualidade que a gente sabe que ele tem, não como treinador, mas como um cara que vê futebol, ele está começando muito bem essa trajetória. Quando ele Calçade, disse... só um segundinho. Vamos colocar o trecho da coletiva do Felipe nessa. Luiz, que eu acho que a gente está trabalhando em cima desse dele tema. que eu falar, falo depois. Então, vamos nessa, vamos lá. Um jogador do nível do Gabriel, um jogador decisivo, isso não consegue ensinar para alguém. Você não consegue ensinar um jogador a ser decisivo. Ou você tem ou você não tem. Existe um ditado, né, que o gol se compra. E eu concordo muito com isso, e o Gabriel tem gol. Não é à toa que é um dos maiores artilheiros desse clube, um dos maiores artilheiros em finais. E hoje nós vimos uma das melhores versões do Gabriel no campo. Mérito dele. Trabalhou, acreditou, obedeceu e escutou em todos os treinamentos, se dedicou o que mais, tratou o que mais, fez academia quando tinha que fazer, viu o vídeo quando tinha que ver, e não existe sucesso sem trabalho. Trabalhou e hoje ele colheu os frutos, mas eu acredito que ele tem muito ainda pela frente para oferecer, e ele não pode parar por aí. Na minha primeira coletiva aqui eu já falei que eu estou num cargo agora onde eu ia tomar decisões que iam deixar alguns jogadores incomodados, né? No caso, brabos comigo, alguma coisa, e foi isso com o Gabi agora. Uma correção tática no campo, os nervos à flor da pele, eu e ele querendo ganhar, querendo o máximo, e aí não tem conversinha, aí é grito. Então, essa conversa que eu tive com o Gabi, essa discussão que eu tive com o Gabi no campo, era o que acontecia toda semana enquanto a gente era jogador. Quando eu era jogador, e ele era meu companheiro, e agora não vai ser diferente, né? Não porque ele foi meu companheiro, eu vou tratar ele diferente. E já está resolvido, já conversamos no intervalo e fico feliz pela grande partida que ele fez. Enquanto um jogador está comigo, eu nunca vou desistir dele, seja ele quem for, seja ele esteja vaiado, cobrado, criticado, eu não vou desistir desse jogador, eu vou tentar recuperá-lo sempre, porque por algo ele está aqui no Flamengo. Então é a mesma coisa do que eu falo do Gabi, eu falo para os outros. Ele, mais uma vez, deixa muito claro na calçada de modus operandi dele, né? Assim, não é porque é amigo, não é porque é isso e tal, vai ter cobrança e também não vou desistir, e é isso. Alguém, quando um jogador encerra a carreira, se ele ficar pensando alguns anos, o que eu vou fazer da vida, aí no meio do caminho, depois ele acha que eu vou ser treinador, ele já está num atraso considerável. No caso do Felipe Luiz, o que ele faz? Ele logo cedo, não sei quando foi isso aconteceu, quantos anos ainda faltava para ele encerrar a carreira, mas você percebe que ele já demonstrava isso. Que ele já atuava como um treinador dentro de campo, ele já observava o jogo de uma forma diferente, pensando também em ser treinador. Então, assim, nos últimos
sei também esses últimos quantos são. Acredito que são muitos. Ele não decidiu aqui recentemente. Ele falou, eu quero ser treinador. Então você passa a absorver tudo que você pode. E ele sabe que a questão hierárquica ela é fundamental. Se ele for frágil, ele está morto. Isso aí. Alguns foram engolidos por isso. E ele, no próprio Flamengo. ele, por exemplo, ele tem ali uma aula com Diego Simeone. Este é o jogo é dessa forma e a hierarquia funciona assim também. E não tem conversa. Se ele for muito flexível, os caras vão tomar... É a mesma coisa, se é muito flexível, no caso do árbitro a gente diz, vão tomar o apito dele. O treinador, ele leva tudo, né? Deixa o cara nu. Então, ele já sabia como se comportar. E o Gabigol não é um problema, mas o Gabigol, para ele, é uma pós-graduação nesse sentido. Porque como é que eu vou me comportar? Eu só espero que o Gabigol tenha entendido que ele é treinador. Ele fala assim, agora eu vou jogar, porque o cara é meu amigo, é o chefe, e o Pedro está machucado. Cara, talvez um dia o Pedro volte no ano que vem e o Felipe Luiz entenda que o Pedro é titular. Talvez o Gabigol nem esteja no Flamengo. Talvez nem esteja. Até porque o Felipe Luiz falou, o Gabigol é 9. Exatamente. Ele é centroavante. E o Felipe Luiz é bem o Pedro é outro tipo de 9. Eu acho que até o recado dele, ele treinou, ele foi até o fim, ele fez academia quando tinha que fazer. Vídeo. É pra virar, porque em algum momento se derrapar, ele vai virar e falar, eu fui primeiro a te defender lá. Então agora você derrapou, meu amigo. Eu acho que valorizei o seu esforço. Eu né? acho que isso é... Não só os seus gols. Isso é um capital que nunca ninguém teve desde Jesus no Flamengo, que é o entendimento. E quem vai sentar ali talvez para falar o certo, o errado, para lidar, ou para conseguir administrar no intervalo uma situação dessa discussão com um cara do tamanho do Gabriel. E o Gabriel, ele tem um tamanho que você pode não gostar, você pode não acreditar, mas tem uma coisa muito diferente quando você vai para o estádio, para a rua, que é muito diferente da opinião, do achismo, do acontecer. O Gabriel, o capital dele é pouco abalado dentro da torcida, perde pouco quando faz muita coisa errada e ganha muito quando faz um mínimo numa decisão, mas quando faz algo numa decisão. E o Felipe tem tamanho hoje. E eu tenho até dúvida se o Felipe teria um início tão feliz, não pela capacidade, mas pelo entendimento de onde está chegando, não fosse do Flamengo. Porque todo início ele é mais delicado, chegar num outro clube, numa outra situação. Tudo é novidade da função dele e do clube. No Flamengo, não. Tudo ali é muito familiar, o que você falou. Está muito fresco. Esse grupo todo praticamente jogou com ele, tirando os reforços desse ano. Então, isso tudo contribui e é bom. Eu concordo com você, mas são as facilidades e as dificuldades. Um baita elenco dentro de casa. Por outro lado, um time extremamente abalado, inoperante, que vinha de eliminações seguidas contra equipes piores em 2 anos. A gente já viu um baita elenco contra equipes ruins dentro de casa e a gente sentar aqui para tentar entender por que esse elenco não joga bola. Por isso que eu estou falando. Por isso que eu estou falando. Passado, a dificuldade, Olímpia. Você pode ir no a mesmo dificuldade lugar. e a facilidade, porque senão a gente vai acabar achando que, olha, tá de casa, não sei o quê. Não, senão não. Dirigir de todos os times do futebol brasileiro, quando a gente fala, assim, a visão da distância, obviamente eu não estou dentro para ter certeza disso, mas se eu tivesse que apostar, se houvesse um medidor de quão complicado é você dirigir um elenco para extrair dele o possível. Eu acho que o Flamengo, não estou nem falando que os jogadores não correm, não é por nada disso, mas é pelo perfil do elenco, pelo tamanho dos jogadores, por tudo que aconteceu em anos, pela maneira como eles foram geridos em diversos momentos, acho que seria o topo. O topo. Mas tem uma coisa, Birner, que eu acho que é diferente. Pensando no... Posso estar errado, tá? Não, eu entendo o que você está falando do ponto de vista de perfil de elenco. Eu não estou falando de capacidade de jogar futebol. Não. Em relação ao perfil de elenco, eu estou de acordo com você. Mas pensando na dura missão de um novo treinador, eu acho que quando você chega num clube que tem o melhor elenco da América do Sul e que conseguiu a façanha de não vencer absolutamente nada no ano anterior, a tua missão, ela acaba sendo uma missão que você fala, cara, assim, eu não tenho uma missão de outro... Vamos pegar o contra-exemplo. Você imagina a hora que o Abel for embora do Palmeiras, a hora que o Vojvoda for embora do Fortaleza... Dramático. O que os caras... Eu tô pensando no cara que chegar nesses lugares... Nossa, eu não queria ser esse cara, não. O que esses caras vão ter que fazer? Concordo. Quer dizer, Concordo. Então, acho que, assim, nesse aspecto, o Felipe tá... Primeiro, num lugar que ele conhece muito bem. Sim. Depois, num lugar em que provavelmente a grande maioria dos jogadores o respeita porque
parece que não dá para não respeitá-lo ouvindo o Felipe falar, e a gente agora tem ouvido muito mais o Felipe falar, né? Antes, de vez em quando, ele dava uma entrevista ou outra, você fala, pô, legal, hein? É um jogador diferente. Agora, ele é obrigado a dar entrevista todo jogo. E a gente ouve ele falar todo jogo. E a impressão que eu tenho é que este cara ali, ele deve ser respeitado pela maioria dos jogadores, pela qualidade que ele tem, pelo que ele pensa, por como ele age e tudo mais. Então, assim, você tem o respeito dos jogadores, você conhece o lugar, você tem um baita elenco, e esse baita elenco não ganhou nada no ano anterior, eu acho que, no fim das contas, por mais que eu entenda o que você está dizendo em relação ao perfil do elenco, eu acho que é um ótimo lugar para se estar e para tentar agora. Agora, essa pergunta que está na tela é interessante. Hoje, o desempenho do Gabi é mais mérito do Gabi, Felipe Luiz falou tudo que o Gabi fez aí, né? Durante a semana e tal. Ou é mais mérito do Felipe que apostou, que abriu espaço para ele, resgatou o Gabi? Claro, porque hoje só tinha o Gabi. Vou responder isso de um enfim. jeito que talvez algumas pessoas achem contraditório. É óbvio que o maior mérito é do jogador, porque é ele que joga a bola. Ele que fez os gols. Mas não haveria o jogador fazendo isso sem o técnico. O maior mérito, repito, é do jogador. Porque ele que corre, finaliza, marca, se desloca, ganha a bola, passa. Mas nada disso aconteceria sem o técnico. Eu tenho dúvida se aconteceria... O Gabriel tem 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... Hoje foi o 7º jogo do Felipe. Dos 7 jogos, 6 ele foi titular. Para começar, não sei se ele teria essa sequência. O Gabriel é bom lembrar. Com o treinador anterior, antes não de sei. Hoje, tirando o gol de pênalti, ele não vem entregando. E ele fala, eu vou confiar, não vou desistir de alguém. Independentemente de ser o Tite, poderia ser um outro nome que ia chegar e ia tentar ver o ambiente. Esse ambiente aqui me diz o quê? Tem eleição no final do ano, a diretoria não quer renovar com esse cara. Se eu brigar com ele, acho que pode ser... Ele falaram, nos 7 primeiros jogos, 6 ele vai ser titular, Pedro, em 5 ele não vai entregar tanto. Com o Tite, 28 jogos... Porque agora também a gente sentar aqui e falar do Gabriel, potencial... Diminuiu agora com o Felipe Luiz. 6 como titular. Olha só, com o Tite, 28 jogos, 4 como titular. E aí, com o Felipe Luiz, 6 que jogou como titular. E é bom lembrar que em vários desses... Vou colocar o Brian pra gente pescar direitinho a essência desse papo. Vamos lá. O Gabigol vai renovar depois de 2 gols? Não muda muita coisa. A gente vai deixar passar a Copa do Brasil para ver o que a gente vai fazer. Eu, pessoalmente, já externei várias vezes que eu gostaria de renovar com ele. Não sei se será possível, mas o Gabigol fazer gol nas finais, o Flamengo renovar com ele por causa disso, eu acho que não é de bom tom. Eu acho que a história do Gabigol e o profissionalismo do Gabigol é maior do que isso aí, é maior do que 2 gols. Claro que são 2 gols importantíssimos numa competição super importante contra o Atlético Mineiro, mas a história do Gabigol é maior do que isso para uma renovação. Saboado. A história... Salve, salve nação, de volta aqui, hein? Vemos aí, galera, um jogaço ontem aí entre Flamengo e Atlético Mineiro, jogo da Copa do Brasil, jogo de ida, e o Flamengo conseguiu ali uma boa vitória por 3-1 para cima da equipe do Atlético Mineiro. Teve aí treta, né? O possível treta aí, Gabigol e Felipe Luiz, mas logo após saiu esse gol aí que o Felipe Luiz estava dizendo, o Gabigol volta para sua posição, né? O Gabigol disse, só tem eu aqui. Aí o Felipe Luiz, após essa treta aí, esse início de treta, o Gabigol voltou, né, para sua posição. O que acontece? Gabigol pegou uma bola ali que veio escorada de cabeça ali e conseguiu colocar o 2-0 na equipe, né, do Atlético Mineiro. Galera, deixa aí nos comentários a sua opinião. O Felipe Luiz está sendo certo, tá ali cobrar mais a Gabigol, porque Gabigol é uma peça-chave no Flamengo, não desmerecendo, não tirando o mérito ali dos outros jogadores. Foi aí, comemorou, mandou o Gabigol chupar caju, como diz a história, né? Aliás, mandou o Davi Luiz chupar caju ali. E, na minha opinião, galera, foi bem feito ali, bem cobrado, né? Bem cobrado ali o que o Felipe Luiz fez com o Gabigol. Agora, você vai nos comentários e comenta: será que Gabigol vai fazer parte dele? E agora, me fale, se ele voltar a jogar como antes, e o Pedro
Será que vai ficar de banco? E o Gabigol continuar a fazer gol, do jeito que ele jogou ontem, né? Tipo, 1, 2, 3 gol por partida. E você quer ver Gabigol ganhar a titularidade de volta se ele conseguir fazer gol lá na casa do Atlético Mineiro e ser campeão, né? Com o Flamengo da Copa do Brasil. Aí a coisa muda pro lado de quem vai ficar, Pedro ou Gabigol com a 9. Porque por enquanto o Gabigol é o 9-9, é o reserva. Galera, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, já deixa o like. É isso aí, galera. Fui!